Olá, boa noite, bem-vindo à Escola do Lar, no nosso perfil do Instagram, para mais uma live. Um pouquinho atrasados aí, os probleminhas técnicos. Isso acontece, né? É assim que funciona a tecnologia. Que bom que a gente já tem a Flávia aqui. A gente está esperando nossa convidada especial hoje, a Marili Reis, que vai falar hoje para nós de mais um capítulo. A gente vai conversar sobre mais um capítulo do livro Educação. Aqui a gente está estudando esse livro. Nós estamos no capítulo 20. Esse capítulo está muito especial. Ensino e estudo da Bíblia. Então, se você acompanha aqui o nosso canal, temos lives aí de todos os capítulos. Alguns aí estão faltando, mas nós vamos gravar novamente. Tem também no nosso canal do YouTube. Então você pode acessar lá, a Escola do Lar também tem as nossas lives no YouTube para você assistir as lives anteriores e estudar conosco aqui o livro Educação, tá bom? Então não deixe aí de acessar os nossos canais, a nossa rede social aí, o Instagram e também o YouTube, que a gente tem as nossas lives para lá. Então vamos convidar a Marili aqui para entrar conosco. Ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Eu tô com meu fone aqui. Oi, Mari. Oi, Tudo bom? tudo bem? Não dá pra ficar Tá ao assim? contrário. É, tem que ficar assim, Mari. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Pera só um pouquinho. Tá. A Mari é a nossa convidada. Ixi, a Mari saiu. Bom, a gente vai conversando um pouquinho aí. Bom, a Belina disse que tá tudo legal. A Paty Nunes está aqui. Vou procurar as mídias sociais. Que legal que a Gabi entrou aqui. Que legal que vocês estão aqui. Tá chegando mais gente. A Melina quer participar. Melina, vamos combinar aí depois de você participar com a gente, tá bom? A gente tem vários capítulos, a gente está no capítulo 20 do livro Educação, mas temos vários capítulos ainda que estão recheados de muitos convidados especiais que a gente está trazendo para essas lives, para que possa realmente ter uma discussão, para a gente poder conversar sobre o tema. E eu, olha, fortemente falo para você, ó, se você é mãe, educadora, enfim, professora, você precisa ter esse livro Educação. Esse livro Educação é, assim, a obra-prima de como a gente deve educar os nossos filhos, os nossos alunos, as crianças. A gente precisa ter esse livro Educação. Ele é muito importante, tá? Então, a gente tem feito lives quase semanais de cada capítulo. Então, é importante que você esteja, que você acompanhe, que você estude o livro. Não só espere a gente falar aqui, né, o que a gente achou do livro, quais são os pontos importantes, mas é importante que você estude sobre o livro também. Porque assim, não adianta só a gente falar aqui, mas é legal você grifar, anotar. E mesmo que você. A gente está no capítulo 20, comece no capítulo 20, né, junto com a gente. Ou você pode começar do começo e vendo as nossas lives anteriores também, que já estão salvas no YouTube, tá bom? Então você pode procurar também as nossas lives do YouTube para acompanhar desde o começo. Hoje a gente vai falar sobre o ensino e estudo da Bíblia. É o nosso capítulo de hoje aqui, ó. Ensino e estudo da Bíblia. Tô esperando aqui a Mari. Cadê você, Mari? Onde você está? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Mari. De novo, Mari. Nossa convidada Marili Reis, a nossa convidada especial. Ela é do Ministério Familiarizando. O Ministério Familiarizando tem feito um trabalho muito legal. Tem uns canais de áudio, tem trabalhado junto com o Sunlight. Quem não conhece ainda o Sunlight, busque conhecer, entre nas mídias sociais Sunlight Brasil, o site sunlightbrasil.com, que tem o nosso material de apoio. Ué, o que aconteceu com a Mari? Vamos ver aqui. Marili Reis, onde está você, Mari?
Tenta sair da live e entrar de novo, Mari. Não sei se você tá vendo a live, mas tenta sair e entrar de novo e manda a solicitação. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas graças a Deus estamos aí. A Lige entrou. Lige, querida, já fiz live com a Lige, uma querida, tá no meu coração. Ah, Mari entrou. Mari, você tá rindo? O que que você tá rindo aí, Mari? Mari tá rindo, gente. E a Melina, ela quer fazer parte da live. Que ela tá mandando solicitação aqui. Melina, você quer fazer parte da nossa live? Ô, Mari, tenta sair da live e entrar de novo e manda a solicitação, porque eu não tô conseguindo aceitar aqui. Ó, vou tentar te convidar, Mari. Vai aparecer aí a solicitação. Mari, deu certo? Chegou, Marili! Diretamente de Porangaba. Ai, Mari, hoje tá difícil, mas com Jesus nós vamos conseguir. Amém. Vamos fazer uma oração, Mari, pra gente começar? Vamos. Você pode orar? Posso sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigada pelo teu cuidado, porque o Senhor tem nos guiado na educação dos nossos filhos. Muito obrigada por essa oportunidade de estudarmos juntos aqui, para aprendermos sobre a melhor forma de educarmos nossos filhos nos teus caminhos. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco agora, nos inspire, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, vocês estão ouvindo a Mari certinho? Acho que tá um pouquinho baixo, Mari. Não sei se você vai conseguir, vai ter que vir mais pra frente. É. Bom, pra mim tá baixo. Não sei se tá ok aí pra todo mundo. Tenta. Não sei se dá pra aumentar o áudio do seu celular aí, do ladinho que tem os. Sabe quando. Tá no máximo? Tá, beleza. Vamos lá então. Tá bem baixinho da Mari? Se eu colocar fone, será que é melhor? Acho que melhora. Acho que melhora, Mari. Deixa eu ver aqui. Peraí. Bom, estamos aí com a Isa, com a Sara, com a Lige, com a Paty, com a Antônia. Quanta gente legal, gente. Que bom que vocês estão acompanhando aí. Meu nome é Juliana, não me apresentei. Eu faço parte da Escola do Lar. Também tenho meu perfil pessoal, Verdadeira Educação. É meu perfil pessoal, então sigam lá também, tá bom? E a gente está hoje para falar com a Mari, capítulo 20, Ensino e Estudo da Bíblia. Então, como você tem estudado a Bíblia com seu filho? Você tem feito do estudo da Bíblia algo real, algo de todo dia, em todos os momentos? O que você faz para estudar com seu filho, né? E como Jesus fazia, como a mãe de Jesus fazia, como que ela aplicava os ensinos da Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e algumas experiências aí que a Mari vai compartilhar do trabalho que ela tem feito. Achou, Mari, seu fone? Oi. Melhorou? Agora tá legal. Bastante. Desculpa, gente. É a primeira vez que eu tô participando de uma live. Mari, vai se acostumando, que daqui pra frente vai ter muitas lives na nossa vida. Bom, vamos lá, né, Mari? Estamos aí com o capítulo 20. Então, pode falar aí, se você dá uma introdução, quer falar de você, do ministério, enfim. Oi, amigos que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui nessa live. Estou muito feliz de poder estudar com vocês o capítulo 20, né, do livro Educação, porque esse capítulo tem tudo a ver com o Ministério Familiarizando, que é o ministério da nossa família. O Ministério Familiarizando
tem o objetivo de ajudar as famílias a se familiarizarem com a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, com a palavra no sentido de idioma. Eu sou da área de letras, então a gente entende que nós devemos formar nossos filhos para serem missionários. E um missionário precisa dominar bem sua língua, né? E, se possível, uma segunda língua também, né? Então a gente produz materiais geralmente materiais devocionais, que ajudam a criança a se familiarizar com a palavra de Deus, principalmente. Então tem tudo a Nossa, que ver legal, com esse capítulo aqui, né? Que fala sobre como ensinar a Bíblia, como ensinar a palavra de Deus para as crianças. Esse é um dos temas, assim, para nós mães mais importantes, né? Porque, Sim. como você falou, a gente quer que os filhos se familiarizem com a palavra de Deus e que tenham a palavra de Deus no coração. E para isso, realmente, a gente tem que criar meios e métodos para que realmente isso se torne real na vida deles, que não seja só um livro, mas que seja a palavra de Deus na vida deles em todos os momentos, né? Com certeza. E, além disso, esse livro Educação é muito significativo para mim, porque eu estudei há algum tempo esse livro quando minha filha era pequena. Minha filha mais velha agora está com 10 anos, a Daiane. E quando ela era bem novinha, eu estudei esse livro e me impactou muito. Foi aqui nesse livro, no livro Educação, que eu aprendi sobre a verdadeira educação. Eu entendi que o que é educar de verdade, né? Na verdade, o que é educação. Então, foi aqui nesse livro que eu aprendi, lá na página 15 e 16, né? Diz que a educação e a redenção são uma coisa só. Que educar é restaurar a imagem de Deus, a imagem de Deus no ser humano, né? Na criança. Então, esse texto em especial me chamou muita atenção, né? Então, este é o objetivo da educação, né? Redimir, restaurar o ser humano. Por isso, não existe nada mais importante do que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Essa é a parte mais importante da educação, né? E porque ela é a palavra de Deus que vai nos ajudar na restauração dos nossos filhos, na restauração do nosso caráter, em primeiro lugar, como pais, e na restauração do caráter dos nossos filhos, né? E professores, alunos, né? E lá em Deuteronômio 6:7, tem um texto assim que é um verso áureo, né? Para quem é educador. Eu amo esse verso. Quem ainda não conhece, procura aí na sua Bíblia e deixa marcadinho, porque é um texto muito importante para nós. E ali diz assim, que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. O que seria inculcar? Eu fui pesquisar no dicionário e lá diz que inculcar é repetir com insistência algo, né, para frisar no espírito, gravar, imprimir, fixar. Então, é isso que nós devemos fazer como educadores. Imprimir, gravar a palavra de Deus, né, na mente e no coração dos nossos filhos, né? E aí ele fala aqui, né, na página 186, eu estava vendo, que fala assim, e delas falarás, né, da Bíblia, em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, ou seja, em todos os momentos a Bíblia precisa ser usada. Exatamente. Porque hoje a gente, como a gente setorizou toda a parte da educação, a gente acha que assim, tem matemática, tem português, tem história, tem geografia, tem religião, que é uma coisa separada. Mas a verdadeira educação não traz isso, ele traz o quê? Todas as matérias, tudo que a gente estuda tem que estar dentro do prisma da Bíblia como a base, né? Então, esse verso traz muito isso, que em todos os momentos a gente ir levantando, deitando, andando, conversando, estando à mesa, caminhando, enfim, estando fora de casa, dentro de casa, a gente deve colocar a palavra de Deus realmente na mente dos nossos filhos, né? Exatamente. E na página 186, capítulo 20,
diz assim que os pais, não só a mãe, né, mas os pais, pai e mãe, e os professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. O ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. E me chamou a atenção aí essa expressão, espontâneos pensamentos. E eu fiquei pensando, o que seria isso, né? O que significa espontâneos pensamentos? O que seria ensinar de forma espontânea os nossos filhos, né? E eu acredito que tem muito a ver com esse texto que a Ju mencionou aí, né? O verso 7 de Deuteronômio 6. Ali diz que nós devemos ensinar a palavra de Deus quando estivermos sentados em casa, andando no caminho, ao deitarmos, ao levantarmos, né? Ou seja, o tempo todo, né? Então, eu entendo que isso é ensinar de forma espontânea, né? De forma natural. A palavra de Deus tem que estar de tal forma, fazer parte de tal forma da nossa vida como educadores, que seja natural, espontâneo a gente ensiná-la para os nossos filhos o tempo todo, em todas as situações, né? De forma tanto formalmente, né, no culto familiar, por exemplo, como informalmente também, né? Então é um estudo assim contínuo da palavra. Aqui diz também que o estudo da palavra de Deus não deve se limitar a um local ou a um horário especial, específico. Nós precisamos, podemos e precisamos ter um momento e um horário específico para o culto familiar, né? Por exemplo. Mas não, o ensino da Bíblia não deve se limitar a isso, a este momento, né? Porque, como diz a minha amiga Karina, que a Ju também conhece, né? Toda hora é hora de aprender, né? E toda hora é hora de aprender a palavra de Deus. E se nós aprendemos a amar a palavra de Deus e entendermos como ela é ampla, como ela é vasta, né, e preciosa, nós vamos aproveitar toda oportunidade para aprender e para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, né? A nossa mente, o nosso coração tem que estar na palavra de Deus, porque eu já conversei com várias mães que falaram assim, mas como que eu vou tirar a lição de alguma coisa da natureza, uma coisa do dia a dia, e vou ensinar meu filho sobre a Bíblia? Mas se a sua mente, como pai, como educador, não está na palavra de Deus, você não vai conseguir levar a criança a ter um pensamento, né, de Deus. Então, se você está fazendo as suas coisas cotidianas e Deus, nem a Bíblia, nem nada das coisas espirituais passa pela sua cabeça, você não vai conseguir ensinar para ele naquele momento uma lição espiritual de alguma coisa que está acontecendo. Então, nós temos que estar cheios e abastecidos da palavra de Deus para que em qualquer momento, em qualquer circunstância, qualquer coisa que aconteça, a gente eleve os pensamentos e tire lições espirituais. E como a gente vai fazer isso? Não é uma coisa que tem no livro que você vai ler, tem lições espirituais de... Não, é assim, tudo, né? Assim, Deus vai te dando essa mentalidade, né? Não é pelo nosso próprio esforço, a gente coloca a nossa vida e os nossos pensamentos nas mãos de Deus, então cada coisa que acontece se torna uma experiência espiritual, né? Na nossa vida. E é bem isso que está no verso 6, né? De Deuteronômio, capítulo 6. Ali diz, antes da gente inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, ela precisa estar inculcada em nós, né? Então, no verso 6 está escrito assim, Deus dizendo, né? Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Depois que Deus fala, né? Que a gente deve inculcar nos nossos filhos. Então, antes da gente ensinar, a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração, né? Por isso que é muito importante que os pais tenham o seu momento pessoal com Deus, sua comunhão pessoal com Deus, né? Então, antes mesmo dos filhos acordarem, é bom que os pais tenham o seu culto pessoal, seu momento a sós com Deus, né? Porque depois que as crianças acordam, já era, né? Acabou o sossego. Então, é importante que a gente tenha esse momento com Deus. A gente sabe que a refeição principal do dia deveria ser o desejum, né?
e espiritualmente falando também, né? O nosso jejum espiritual é aquele culto pessoal que a gente vai ter, é eu e Deus, né? Ali que a gente vai receber o alimento sólido. O culto familiar é importante, mas como ele é focado na criança, para mim, como adulto, não vai alimentar tanto, né? Então eu preciso estar alimentada antes para começar o dia. Eu não posso dar o que eu não tenho, né? Então, primeiro preciso estar abastecida para eu poder compartilhar isso com as minhas filhas, né? Nós compartilharmos isso com os nossos filhos, né? Então é como Jesus Sim. fazia, né? Jesus é o nosso modelo. A gente sabe que ele tinha esse hábito, né? De passar tempo a sós com Deus, de madrugada, no início da noite, né? De madrugada também. E era isso que dava poder para ele. Isso está escrito lá na página 185, né? No início do capítulo 20. Sim, é bem bonito o começo ali do capítulo. Uhum. Então, ali diz que era estudando a palavra de Deus que o próprio Jesus, se alimentava espiritualmente, né? Então, é o que nós devemos fazer também. E na página 187 fala sobre Abraão. Ele também apresenta ele também como um exemplo de pai, de um pai que se abastecia, né, se alimentava da palavra de Deus. Por que Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação? O pai do povo de Deus. Ali diz que é porque a palavra de Deus estava no coração dele. Por isso que ele foi capaz de inculcar a palavra de Deus nos filhos dele. Porque ele tinha isso na vida dele, no coração dele, né? Então, assim, e fala também ali na página 187, que o que dava poder ao ensino de Abraão era a influência da sua própria vida, o exemplo dele, né? O exemplo prático. Então, não adianta a gente fazer culto familiar todo dia, a gente usar bons materiais, bons métodos, ser um ótimo contador de histórias bíblicas, né? Se nós não vivermos na prática o que nós queremos ensinar, né? Então, esse é um pré-requisito, né? É a parte, isso tem que vir antes de qualquer coisa, né? Então, o estudo tem que ser prático. Nós precisamos crer que é possível praticar tudo o que está escrito na palavra de Deus, né? Senão a gente vai viver frustrado. Senão, se a palavra de Deus não tiver relevância para a gente, para os nossos filhos, nós vamos perder interesse. Nossos filhos vão perder interesse na palavra de Deus, né? Se eles virem incoerência na nossa vida, que a gente não vive o que a gente está tentando ensinar, eles podem perder a fé, e é o que acontece muitas vezes. Muitos jovens se afastam de Deus, deixam a fé, a religião dos pais, por verem incoerência nos pais, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa viver o que a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? E Abraão era coerente. Onde ele ia, ele erigia um altar, né? E nós, será que nós temos erigido o altar da família, que hoje é o culto familiar, né? No nosso lar, diariamente, por onde nós passamos, né? Mesmo que a gente vá visitar alguém, que a gente viaje de férias, a gente pode manter esse hábito lá, levar com a gente o nosso altar, né? Fazer o nosso culto familiar onde nós estivermos, né? Vai ser um testemunho para quem estiver ali junto da gente, né? Sim, verdade. É muito importante o culto, né? E é como você falou, Abraão, onde ele ia, ele construía esse altar. E é a mesma coisa, né? Tem muita gente que sai de férias, passear, vai na casa dos parentes e realmente esquece de tudo. E realmente tem que ter consistência. As crianças, elas vão seguir aquilo que a gente está sendo, né? Elas muitas vezes vão ali, você vai dar uma ordem, ela vai fazer o que você está pedindo, mas ela primeiro vai te observar. Se você não está fazendo aquilo, né? Se você não está vivendo, ela também não vai querer viver. Então é importante realmente, muito primordial, né? Exatamente. E é possível realmente, tem gente que fala assim, mas o livro Educação ele é muito teórico, é difícil de entender, mas Deus, nossa, tem lições tão especiais que se a gente pede realmente para Deus, ele vai nos mostrando, né? E a nossa mente vai abrindo para as verdades. E a questão do culto, né, que fala ali na página 186,
fala muito sobre o culto, né? Como deve ser o culto com as crianças. Que muita gente, vamos pegar a criança, vamos sentar ela aqui, vamos falar, vamos falar. E às vezes culto longo, culto enfadonho, que não esteja de acordo com a idade da criança, não, né, não prenda a atenção dela, acaba deixando a criança estressada, sem interesse, né, não gostando do culto, e não é isso que deve ser. Eu achei muito legal essa parte, que fala que o culto deve ser breve, cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Né? Então a gente vê que tem uma forma de fazer o culto. Ele deve ser um momento muito agradável, né? Nada deve perturbar esse momento, nada mal deve perturbar esse momento, e que ele realmente seja cheio de vida, alegre, participativo, que as crianças possam participar, né? E no tempo certo, de acordo com cada idade, né? É isso mesmo, Ju. Esse ponto, essa questão do culto familiar, é o ponto mais abordado nesse capítulo, né? E eu acho legal porque tem umas dicas bem práticas, né? E aqui fala na página 186 que para que desperte o amor, desperte na criança o amor pela palavra de Deus, depende muito do uso que a gente vai fazer do culto matutino e vespertino. Então ela fala do culto familiar da manhã e o culto familiar da tarde. Então, depende muito de como a gente precisa se dedicar para tornar esse momento o mais agradável do dia, como você falou, né? Como está escrito aí. Então, é um grande desafio, né? Como tornar o culto familiar o momento mais agradável do dia, até mais agradável do que uma brincadeira? Será que é possível, né? Então, esse é um grande desafio, né? Mas deve ser a gente deve se dedicar para isso. Aqui fala que a gente deve se esforçar para tornar o culto familiar tão gostoso que as crianças não tenham pressa de acabar, né? Que elas fiquem ansiosas pelo próximo culto em família. Então, se a gente conseguir o interesse da criança no estudo da palavra de Deus, a gente vai ser bem-sucedido, né? Bem-sucedido. Então, a gente precisa conquistar o interesse da criança. E a gente precisa ficar atento. Quando a gente está fazendo culto, a gente precisa ficar atentos às reações das crianças, né? A criança dá sinais. Se ela está gostando, se ela está acompanhando, se ela está entendendo, né? Então, algumas vezes, a minha filha mais velha demonstrou, assim, desinteresse pelo culto familiar. E isso me fez parar para pensar, analisar o método que eu estava usando, né? Orei sobre isso e mudei o método. Então, a gente não pode ficar assim tão apegado a métodos. Métodos são importantes, como diz aí mais para frente, né? Que até eu estou lendo um outro livro também, Conselhos sobre a Escola Sabatina. Nós estamos lendo esse livro aqui junto com os professores da Escola Sabatina da nossa igreja. E ali diz que nós devemos ser metódicos no estudo das escrituras em família. Então, método é importante, mas a gente não pode se apegar tanto ao método que a gente deixa de lado o mais importante, que é o aprendizado da criança, né? Então, a gente tem que estar sempre reavaliando o método que a gente está usando, né? Então, quando minha filha demonstrou isso, eu parei, pensei, orei e mudei o método. E melhorou. Ela começou a demonstrar mais interesse, né? Já teve outras vezes que as minhas filhas demonstraram muito interesse no culto familiar. Então, minha filha mais velha tem 10 anos, ela sabe ler, né? Então, ela tem o culto pessoal dela quando ela acorda. A gente costuma usar a lição, né, da escola sabatina. Não sei se todos aqui são adventistas, todos que estão acompanhando, mas nós somos adventistas e nós costumamos usar a lição da escola sabatina, né? Então, a gente sempre usou a lição da escola sabatina. Então, na igreja tem classes, né, por faixa etária. E a minha filha, no culto pessoal, tem usado esse material no culto pessoal dela, né? Enquanto ela faz o culto pessoal dela, pequenininha, como ela acorda no mesmo horário, a pequenininha fica com um livrinho ali de histórias bíblicas, olhando as imagens, né? E aí já aconteceu assim, da gente se atrapalhar um pouco com o horário, acordar meio atrasada, e aí a gente querer já fazer o culto familiar direto, antes delas fazerem o culto pessoal delas, né?
E aí a minha filha mais nova chegou a chorar pedindo o cultinho dela, né? Ai, que E, bonitinha. e ela chorou, eu quero meu cultinho, eu quero meu cultinho. Então eu fiquei feliz, né, de ver que ela gosta muito do culto pessoal dela. E já teve vezes assim também dela, quando ela era menor até, quando ela percebia que ia começar o culto familiar, ela ia correndo lá, pegava as coisas do culto, chamava todo mundo. Então, isso dá alegria pra gente, né? E é importante a gente observar isso. É sinal de que a gente provavelmente está usando um bom método, né? Que está alcançando a criança, né? Então, a gente tem que ficar sempre atentos. E a gente não dá para competir com coisas assim, atividades muito estimulantes, né? Então, para que o culto seja o momento mais agradável do dia, a criança precisa estar acostumada com coisas mais simples, né? Em outro livro, não lembro se é no livro Educação, acho que é em outro livro que Ellen White fala que quanto menos estímulos artificiais, melhor para a educação da criança. Então, se a criança está acostumada com telinhas, né, usa muito as telinhas, né, vai ser, talvez o culto seja enfadonho para ela, seja sem graça. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, né. Isso é verdade. Quanto mais quanto mais realmente a criança está acostumada, né, a estar ali numa televisão, no videogame, enfim, você pegar um livro e mostrar uma figura, né, muitas vezes ela não tem interesse nenhum em olhar um papel com uma ilustração, né. Então, realmente, para a criança ter o gosto pelo culto, é importante a gente saber que as crianças têm que ser o mínimo estimuladas ou não ter nenhuma atividade estimulante de visão para que as histórias sejam interessantes, né? Eu acho que o importante também do culto é esse momento da família. Então eu vejo assim que as minhas filhas gostam muito que a gente vai se reunir, vai estar todo mundo junto, né? É muito importante, às vezes, sempre é importante o pai estar junto, mas eu sei que muitas famílias o pai já saiu para trabalhar. Muitas vezes aconteceu isso comigo, meu marido saía muito cedo e eu precisava dirigir o culto da manhã, o culto da noite, mas eu tentava fazer isso com o máximo de alegria, de leveza, tentando levar aquilo, mesmo sabendo que, na verdade, seria uma responsabilidade do meu esposo, mas naquele momento ele não conseguia, né, ter. Então é importante também a mulher, quando tem que pegar as rédeas e liderar um culto familiar, Deus vai suprir o que precisa e que a gente precisa mesmo saber que vai ser um momento agradável, família, a gente vai ler coisas juntos, a gente vai estudar. Então, muito do nosso humor, do como a gente está encarando o culto, né? Se a gente está encarando o culto como uma maneira especial, né? Os filhos também vão... Ele traz essa força, né? Assim, se a gente está bem realmente, se a gente está feliz, se a gente está fazendo aquilo com todo o coração, os filhos vão perceber aquilo também, né? Verdade. E sobre o método, né? Aí falou sobre... Teve um texto aí que a gente leu que fala assim que a gente deve estar sempre buscando os melhores métodos, né? Métodos aperfeiçoados e os melhores métodos. Qual que seria o melhor método para o culto familiar? É uma pergunta, assim, muita gente me faz essa pergunta, né? Ou uma pergunta semelhante. Muita gente me pergunta que método eu uso para educar minhas filhas ou para o culto familiar. E muitas vezes eu compartilho os métodos que a gente tem usado, mas eu sempre falo que ninguém é critério para ninguém, ninguém é parâmetro para ninguém, né? Minha família não é... A gente pode até compartilhar, mas cada família precisa adaptar aquele método à sua própria realidade, né? Então, a gente tem que levar em conta uma série de coisas. As circunstâncias pessoais, né? Ou seja, a idade da criança, o estilo de aprendizagem dela, a personalidade do próprio educador, né? Circunstâncias familiares, como recursos financeiros, o tempo, a rotina, né? Tem muitas variáveis. Então, e como eu falei, né, depende, por exemplo, do estilo de aprendizagem.
Então, eu tenho duas filhas, uma de 10 anos, a Daiane, e a Gabriele, de 3 anos. E as duas têm estilo de aprendizagem diferente, têm a personalidade diferente. Então, a Daiane, eu nunca tive dificuldade de fazer ela ficar quietinha no culto familiar. Ela é do tipo auditiva. Então, ela consegue, assim, captar tudo só de ouvir. Não precisa de muito recurso visual, de coisa assim para pegar, né, para sentir. Já a minha pequenininha é sinestésica, então ela não para, ela quer pegar, ela quer tocar, quer sentir, né? Então agora eu tô penando um pouquinho, porque eu tô tendo que mudar os métodos. O que funcionava com a Daiane já não tá funcionando tanto com a Gabriele, né? Então a gente tem que ir testando os métodos, né, e vendo o que funciona. Eu achei muito legal uma dica que deram no Family Camp Online, que teve recentemente. Disseram assim que se a gente focar no filho sinestésico, a gente vai alcançar o filho auditivo ou visual, que é mais fácil, né? Então, com o sinestésico a gente já precisa usar mais recursos assim visuais, né? Objetos para pegar, para sentir, né? E se tiver isso para o auditivo e visual, legal, né? Então, eles conseguem aprender sem isso, mas se tiver também, ótimo, né? Então, é o que eu tenho procurado fazer aqui. Então, no culto familiar da manhã, geralmente a gente foca na nossa filha mais velha, né? O método que a gente usa. E no culto da noite, a gente foca mais na minha filha menor. Mas mesmo no culto da manhã, eu procuro usar objetos, né? Para minha filha ficar ali, né? Acompanhando enquanto a gente está estudando, né? E a gente usou já muitos métodos, né? Então, a gente vai mudando de tempos em tempos. Inclusive, aí, no capítulo 20, fala isso, né? Como você leu também, que nós devemos variar o método de tempos em tempos, para que a gente possa atender às diferentes fases da criança, né? E os diferentes estilos de aprendizagem também das crianças, né? Então, assim, pode haver um estudo sistemático, né? A gente pode usar um método, algo assim mais sistemático. Por exemplo, o que seria algo sistemático, né? Por exemplo, a lição da escola sabatina, né? Então, na minha igreja, como é uma igreja pequena, a classe da minha filha é multisseriada, digamos, né? Então, o hall e o jardim são juntos. Então, a gente tem usado, ela tem idade de hall, mas a gente tem usado a lição do jardim, da infância. Então, isso aqui é um método sistemático, digamos, né? É um guia de estudo da Bíblia sistemático, né? E a gente tem usado isso aqui na hora do culto familiar da noite. Ultimamente, a gente já usou outros, né? Já intercalei com outros materiais, né? A gente vai sentindo, né? A reação da criança. E ultimamente eu tenho usado isso aqui no culto da noite, mas é importante a gente ter flexibilidade também, né? Porque a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. A gente tem que aprender, acima de tudo, como pais, a sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Então, o ideal seria que no início de cada dia, assim como Jesus fazia, a gente se perguntasse para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como Enoque fazia. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, viver um dia de cada vez, planejar a agenda daquele dia, que método eu vou usar hoje, como que eu vou contar a história. Então, separar os objetos para aquele dia, né? Se possível, no início da semana, né? Tem gente que gosta de fazer isso já no início da semana, né? Ótimo também. Então, se planejar com antecedência, né? Então, tem outro material que é um estudo sistemático, é o material do Sunlight. Eu sempre falo muito do material do Sunlight, né? Então, quando minha filha Daiane, mais velha, tinha uns 3 anos, se eu não me engano, a gente usou esse material aqui do Sunlight. Só tinha em inglês na época, né? Hoje a gente já tem alguns materiais em português, né? Alguns materiais traduzidos. Eu vou pegar aqui minha apostila. Ai, obrigada, Ju, não tô achando aqui.
Inclusive a Ju ajudou a gente aí no design, né, Ju? Ainda continuo. Continua, né? Aqui eu vou Então, mostrar. esse é um material muito especial para minha família. A gente tem aprendido muito, como pais, inclusive, com esse material aí. E a gente usa há muito tempo esse material, né? E a gente intercala com lição de escola sabatina. A gente também usa isso aqui, a inspiração juvenil. Essa foi a última inspiração juvenil que a gente usou sobre a natureza. Então, depende, a gente tem que saber, assim, ser sensíveis, né, à necessidade do momento. Então, aqui no capítulo 20 fala também que a gente deve adaptar a ocasião. Então, por exemplo, se a gente recebe uma visita, talvez não seja interessante fazer um culto tão, assim, infantil, né, dependendo da visita. A gente poderia usar um material, assim, né, menos infantil, talvez, quando vem uma visita. Então, adaptar a ocasião quando a gente viaja, né? E assim por diante. Então, um outro material também. Oi, Ju. Só responder a pergunta aqui, né? A Paty está perguntando se tem esse material para maiores, né? Então, esse daqui, ó, é o Lições da Bíblia para Criancinhas e tem o Lições da Bíblia para Família. Tem até a mesma capa, se você entrar no site sunlightbrasil.com, tem todos esses materiais para baixar gratuitamente, você não precisa pagar nada, tá bom? Aqui é o primeiro ano, o primeiro trimestre. Esse daqui é o Lições da Bíblia para Criancinhas. E o Lições da Bíblia para a Família, eles usam as mesmas histórias, só que esse é para criança um pouquinho, as crianças menores, porque ele é mais resumido. E o Lições da Bíblia para a Família, o que? Ele abrange toda a família, o culto familiar de toda a família. Então, ele é um material mais denso, né, que pode ser usado com crianças maiores e os pais também junto. Mas esse e o outro, do mesmo trimestre, ele tem as mesmas histórias, segue o mesmo cronograma de temas. E o legal desse material do Sunlight é que ele usa o quê? Ele usa a Bíblia de forma cronológica. Então, são 3 anos de apostilas, onde você vai estudar de Gênesis ao Apocalipse. Então, ele vai passar por todas as partes da Bíblia. Então, é um estudo bem sistemático. A lição da escola sabatina, são histórias pinceladas de várias partes da Bíblia. O Sunlight não. Ele usa a forma cronológica. Então, o que eu acho legal desse material, que assim, realmente eu me apaixonei pelo material do Sunlight, era assim, explicar a cronologia bíblica para minha filha. Porque ela sabia várias histórias, mas elas estavam perdidas dentro do tempo porque ela falava, Moisés veio depois ou antes de Noé, e Jesus veio antes de Abraão, tipo, ela não tinha. O material do Sunlight ajudou muito ela a fazer essa cronologia bíblica, saber exatamente onde estão as coisas do tempo. Acho que deve ter acontecido alguma coisa com a internet dela. Mas esse é o material do Sunlight. Ele aqui, ó, esse primeiro primeiro trimestre que ele vai falar sobre árvores. Por quê? O material do Sunlight vai conectar, deixa eu colocar aqui, vai conectar a parte bíblica com a parte da natureza. Então, ele vai conectar os dois. E também as qualidades de caráter, tá bom? Então, deixa eu ver o que está acontecendo com a Mari, deixa eu aceitar aqui. Então, é importante você baixar, imprimir, cadernar e ter para você... Voltou, né, Mari? Uhum. Para você ter esse material que é muito importante. Ele já foi traduzido, tá? Ele é em um material em inglês, ele foi traduzido já o primeiro ano, 4 trimestres foram traduzidos, estão disponíveis no site para se baixar, tá bom? Está sendo agora diagramado o segundo ano, eu faço parte aqui da equipe de diagramação desse material. Então, se você tiver qualquer dúvida, pergunta, pode mandar para mim, escreve na Escola do Lar que a gente está aqui para responder. E entrem no Sunlight Brasil aqui no Instagram também para seguir o pessoal lá, que lá eles colocam todos os materiais também que já foram feitos e que estão sendo feitos. Pronto, Mário, já falei demais. Imagina. Então, esse é um dos métodos que existem para a gente usar no culto familiar, né? Então, é importante que os pais assim se sintam livres para escolher o melhor método para o seu filho, né? Então, o material, a lição da escola sabatina, eu acho importante a gente usar
porque nós fazemos parte de uma igreja mundial, né? Então, é legal, assim, na igreja a gente se encontrar e as crianças estarem ali na classe, estudando a mesma coisa, falando a mesma língua, né? Aprendendo juntos. Uhum. Então, a gente pode, de repente, estudar esse aqui no culto da noite, o do Sunlight no culto da manhã, né? Tem também o material da Karina, que é ótimo. A gente tem usado também. Então, eu usei o material do Sunlight por bastante tempo. Então, agora eu estou testando esse outro material. Então, como aí fala, né? A gente deve variar de tempos em tempos. Então, agora eu estou variando. Estou começando a usar esse aqui, que é o material da Karina, da série Ambiente Pedagógico Integrado. É um material, assim, Bible-centered, né? Que a gente fala, centrado na Bíblia. Então, ajuda a gente a ensinar as várias áreas do conhecimento para a criança, tendo como base, como centro a Bíblia, assim como o Sunlight. O Sunlight também tem essa premissa, né? Também é centralizado na Bíblia. Então, é um material muito bom, tem algumas semelhanças com o Sunlight, por exemplo, esse material aqui, da Karina, desenvolve uma qualidade de caráter por mês, né? Então, no primeiro mês é a organização. Então, todas as atividades, as lições bíblicas estão relacionadas com essa qualidade de caráter, né? Já o material do Sunlight desenvolve uma qualidade de caráter por semana, né? E Ô Mari, o pessoal está perguntando sobre esse material da Karina, é do perfil Vida Campestre. Entre lá no Vida Campestre e lá você vai ter as informações. É Campestre Vida. Campestre Vida. E o site, eu não sei, você sabe qual que é o site para acessar esse material? Acho que é escola. Não, dá para acessar, acho que pelo vidacampestre.com.br. Ou direto pelo escola.vidacampestre, eu acho, .com.br. Escola.vidacampestre.com.br. Esse material da Karina, ele é muito bom. Esse daí não é gratuito, ele é uma mensalidade, né? Só para as pessoas saberem. Mas ele também é tudo centrado na Bíblia, como a Mari falou, né? Isso mesmo. Então, a gente vai variando, assim, né? De vez em quando, os materiais. Eu já usei muitos materiais do Projeto Restaure, a gente gosta muito também. Inclusive, a minha filha começou a fazer o culto pessoal dela quando ela tinha 4 anos de idade, com uns CDzinhos, Bom Dia Jesus, do Projeto Restaure. Não estou com ele aqui agora, mas a minha filha amava, tem 3 volumes. Então, como a criança ainda não sabe ler, ela pode ouvir, né, as lições bíblicas e ela mesma colocava, depois aprendeu a pôr o CDzinho lá no aparelho de som, né? Eu colocava um CDzinho de música para ela gostava muito, né? É uma outra opção também. O Projeto Restaure também tem vários materiais devocionais que podem ser usados no culto familiar também, né? O projetorestaure.com.br, se eu não me engano, o site, né? Isso. E aí, lá você pode encontrar os materiais, como agora tem essa questão de pandemia e correio e material físico que está difícil de ser impresso, dá para você comprar por arquivo. Então, eles mandam os arquivos com as historinhas para você colocar. Você coloca no seu computador, no MP3, né? Coloca no pendrive, coloca no seu som, enfim, eu faço isso. Coloco tudo no pendrive, coloco no som e tem todo o material ali para o culto pessoal delas, né? Para as meditações, então as músicas, né? A música do Sunlight também, dos versos bíblicos musicados. Enfim, isso vai ajudando a criança a fixar, né? E aqui do capítulo 20 diz também que o culto familiar deve ser o momento mais útil do dia, né? Então é importante que a criança veja que aquilo que ela está estudando na palavra de Deus é relevante para a vida dela, que dá para aplicar tudo que está escrito aqui na Bíblia à vida dela. Ela precisa aprender a ver a Bíblia como uma conselheira. Inclusive, um estudo que eu gosto muito é o estudo temático. Eu como mãe, né? Então, às vezes eu estou passando por alguma necessidade naquele momento, né? Sei lá, estou ansiosa ou estou sendo impaciente com a minha filha. Então, eu faço uma pesquisa ali na Palavra de Deus, no aplicativo, né? Que tem os escritos de Ellen White, e faço um estudo temático, né? Inclusive, a minha filha já fez esse tipo de estudo no culto pessoal dela. Ela estava com curiosidade sobre um assunto.
E aí ela pesquisou na Bíblia sobre esse assunto, né? Então é bom ter essa flexibilidade, sabe? Para a gente fazer um estudo um pouco diferente de vez em quando a gente perceber que há necessidade. O método, material didático, método, currículo, não pode ser uma camisa de força, né? Não pode engessar a gente. Então a gente que tem que controlar o método, não ele que tem que, né, controlar a gente que tem que saber usar a nosso favor aquilo, né? Conforme a necessidade. Tem um pessoal aqui, ó, a Michelle está perguntando para falar de novo do material do Sunlight. É Sunlight Brasil, S-O-N, Light de luz, né? L-I-G-H-T, sunlightbrasil.com. Se você entrar nesse site, você vai se fazer um cadastro. Você vai precisar fazer um cadastro. É gratuito esse cadastro, você vai fazer o cadastro e daí você vai conseguir baixar os materiais, os PDFs do material. Aí você vai imprimir na sua casa e, se possível, aí colocar uma espiral para você ter. E daí vai ser o seu guia de estudo da Bíblia com as crianças, né? O Lições da Bíblia para Criancinha são para crianças menores e o Lições da Bíblia para Família para crianças maiores e para os pais. Os dois estudam as mesmas histórias, tá bom? Esse daqui é mais um resumo, né? Então é sunlightbrasil.com. Também tem o Sunlight aí no Instagram, Sunlight Brasil, @ né, Sunlight Brasil. Então só reforçando aí pro pessoal. Então a gente tem que ter cuidado também para não tornar o culto assim muito longo, né? Quando a gente tem criança, o culto precisa ser curto, como diz aqui no capítulo 20. Quanto menor a criança, mais curto o culto, né? Então a gente tem que ir sentindo quanto tempo que dá, que a criança aguenta ficar ali, né? E deve ser um culto assim vibrante, né? Como diz aqui também, alegre, mas ao mesmo tempo reverente. Então a criança tem que ter o senso de que aquele momento é um momento de reverência, um momento solene, um momento de se encontrar com Deus, de convidar os anjos para estarem presentes com a gente, né? Então, pode ser e deve ser um momento de alegria e entusiasmo, mas sem bagunça, sem agitação, sem barulho, né? Então, é muito importante que a gente planeje antes, né? Como que vai ser o culto daquele dia. Então, aqui ela sugere, assim, a gente usar comparações, né? Usar histórias reais que aconteceram com a gente mesmo, situações do dia a dia, né? A natureza. Então, esses materiais aqui, o material do Sunlight, por exemplo, usa muito a natureza, né? Então, tem o estudo da natureza, sempre tem assim um paralelo, faz um paralelo da lição da Bíblia com a natureza, né? Com objetos da natureza, animais ou plantas, né? É muito legal. E ela fala também que a gente pode usar lousa, né, no culto. Eu gosto de usar lousa para escrever o verso. Então, tanto a lição da Escola Sabatina, como o material da Karina e como o material do Sunlight, sempre tem um verso bíblico para decorar por semana, né? Então, a gente tem aí uma equipe do Sunlight, que são os músicos do Sunlight, que tem composto músicas para esses versos bíblicos, né, do material do Sunlight. E a Karina, inclusive, indica as músicas do Sunlight, né, para o material dela, porque alguns versos coincidem, né, com o material dela. E é muito bom, né, Ju, a gente aprender, ensinar e aprender, até para os adultos, né, é legal, assim, aprender com música. Ajuda muito a gravar a palavra de Deus. E a gente pode usar, Pode falar, pode falar. Além da música, a gente pode escrever na lousa ou imprimir, né? Para no culto a gente ler, né? Até a gente começar a decorar, ter ali na lousa o verso escrito. Aqui em casa a gente decora o mesmo verso em português e inglês, né? Então ajuda, enquanto a gente está fazendo o culto, a gente também está aprendendo outra língua, né? Então é bem legal, as crianças gostam de aprender outra língua também. Dá pra gente usar mapa também, né? Os mapas é legal para saber, né? Ali onde que aconteceu a história bíblica, né?
Ali, por Aham. exemplo, o povo está passando pelo Rio Nilo, onde é o Rio Nilo, né? Foi para o Egito, a terra de Canaã, enfim, né? Paulo, as viagens que Paulo fez, né? Aham. Então a criança consegue aprender muito de geografia através da Bíblia, né? Isso. Então a gente tem, por exemplo, esse aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, que é o mapa da história de Moisés. Então, enquanto a gente vai contando a história de Moisés, é bem grandão aqui, ó. Ai, que legal. Enquanto a gente vai contando a história de Moisés, a criança vai colando adesivo no lugar correspondente. E aí é legal que dá para ela visualizar. Minha filha menor gosta bastante desse mapa aqui. Às vezes a gente usa, tem da história de Jesus também. Agora, para minha filha Nossa, que legal. maior, a gente usa esse aqui. É um atlas bíblico do André Henck, da editora Agnus. Muito bom, é atlas ilustrado, tem tabela cronológica de reis e profetas, tem vários mapas, tudo que é tipo de mapa, e com várias curiosidades. Minha filha ama assim, estudar história e geografia com esse material aqui. Então a Nossa, gente que legal. usa às vezes no culto também, no culto familiar, né? Não sei se dá para ver aí, é bem Sim, dá legal. para ver sim. Muito Imagens, legal. né? Usar objetos da natureza. Eu acho bem legal o Fingerprint Ministry. Se você, acho que se você procurar lá o site, acho que é fingerprintministry.com. Não sei se tem o BR também. Mas eles têm vários videozinhos que mostram como ensinar, contar história para crianças usando objetos da natureza, frutas, ou usando objetos da cozinha, utensílios de cozinha. Porque às vezes já teve É. mães que falaram para mim, mas eu não tenho dinheiro para comprar esses materiais todos, né? Livros ilustrados, porque e livros com muitas ilustrações são caros, né? Geralmente. Então, eu sempre falo assim, usa o que você tem em casa, né? A gente tem que usar a criatividade, né? Lápis, por exemplo, na escola sabatina, na nossa escola sabatina no sábado passado, a, os personagens da história foram lápis de escrever. E foi super Uhum. legal, as crianças amaram, né? O Elias, o Eliseu. Então, a gente usa o que você tem em casa, não precisa ficar comprando, não, gastando dinheiro. Esse Fingerprint Ministry, eles têm um canal no YouTube, né? Uhum. Só para constar aí. Para o pessoal procurar Tem, no YouTube que tenha os vídeos, né? Eu vou escrever aqui. tem no Instagram Fingerprint também. Ministry. Deixa eu escrever aqui pro pessoal, é bem legal. Tem várias. Tem vários aí histórias, né, que as crianças gostam. Isso. E uma coisa que eu entendi. Pode falar, Mari. Dá pra gente colocar também, ó, uma coisa que a gente usa aqui em casa, não sei se dá pra ver aí. Essa caixa já tá bem, de tanto a gente usar, já tá precisando fazer outra, já tá caindo aos pedaços aqui. Então a gente pegou uma caixa de bota, né, que é bem grandona, e a gente encapou, né, com EVA, né, como se fosse uma bíblia. E aí aqui dentro a gente coloca os objetos que a gente está usando no culto durante a semana, né? Então no início da semana eu já vejo o que a gente vai usar, né, ou no início do dia, e coloco nessa caixa. E minha filha mais nova fica ansiosa para a gente abrir essa caixa aqui, para ela saber o que tem dentro da caixa, né? Então é uma Imagina. ideia também. Bem legal. Mari, acho que vai daqui a pouco terminar a nossa live. Vamos caminhar para o final Aham. para a gente fazer um fechamento, né? O que eu vejo assim é que não é como você falou, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Tem famílias que vão estar juntas, tem famílias que vai estar só a mãe dirigindo, tem gente que vai ter muitos recursos para comprar esses materiais, tem gente que não vai ter nada. E assim, o que eu vejo assim, eu volto para o começo do capítulo que diz sobre a mãe de Jesus, ensinando para ele, né? A mãe de Jesus não teve escolaridade, ela não tinha dinheiro, era uma moça simples, uma moça pobre, que tinha somente os rolos das escrituras para ensinar ao seu filho, e ela colocava ele ali, né, sentado, e ele ouvia com tanto amor, né?
vai terminar aqui, daqui a pouco a gente volta de novo, né, pra gente fazer o fechamento. Então, a gente tem que pensar em Jesus. Quando a gente se sentir limitado, a gente pensa em como Maria ensinou Jesus, né, e como foi tão eficiente, né, o ensino dela, mesmo ela não tendo praticamente nenhum recurso, né, e a gente pode se inspirar nela, para que a gente possa também estar nos nossos filhos, saber que a gente... Bom, voltando, tá muito legal isso tudo, mas tá na hora de terminar, né, gente? Vou ver se a Mari entra de novo pra gente terminar. Então, eu queria ler com vocês aqui... Eu queria ver com vocês... O pessoal tá entrando de novo. A gente tá falando sobre Jesus ali, né? Deixa eu apertar aqui pra Mari entrar. Live. A Paty amou a nossa live. Que legal, Paty. Feliz de ter você aqui, viu? Vamos lá, então, Mari, terminar a nossa live? Vamos. Então, tava falando de Jesus, né? Não sei com o que você quer terminar. Se você quiser dar mais uma dica, falar mais alguma coisa, de algum material, de coisas aí para as mães, dicas aí para as mães no seu ensino e estudo da Bíblia. Só um detalhe que eu acho importante também, faltou dizer, que comenta aqui no capítulo 20, é a participação das crianças no culto familiar. Porque quando a criança participa de alguma coisa, ou quando ela é responsável por alguma coisa, ela fica mais interessada, né? Então, eu achei interessante essa semana, minha filha ficou responsável pelo almoço de um dia, né? E ela toda empenhada lá, ela tem um dia por semana que ela é responsável pelo almoço. E ela fica super feliz, ela gosta de cozinhar, né? E aí depois que quando a gente estava almoçando, ela falou assim: "Ai, mãe, eu gosto até mais de comer quando eu cozinho". Então é uma coisa assim que a gente pode aplicar para qualquer situação. Então, às vezes a gente fica tão preocupado de comprar coisinhas bonitinhas, né? Que às vezes são caras para usar no culto familiar. E às vezes a criança vai gostar muito mais se a gente usar objetos que ela mesma fez, um desenho que ela fez, alguma arte, algum artesanato que ela ajudou a fazer, né? Então, coisa simples, né? Então, envolver a criança tanto no planejamento do culto como na execução. Então, fazer escala de culto é uma ideia legal também, que funciona bem aqui em casa. Então, em cada culto, alguém da família faz alguma coisa específica, um ora, o outro canta, o outro, né, faz o devocional e assim por diante. Então, culto de sexta-feira, por exemplo, é um culto especial, um culto diferente. Durante as semanas, eu ou meu marido que apresenta, né, a história, a parte devocional. E aí, na sexta-feira, é o dia que uma das duas conta o que elas aprenderam durante a semana. Então, elas se preparam, colocam roupa especial, ensaiam música, mensagem musical. É uma graça, né? Até a pequenininha já entrou no esquema. Então, ela usa os objetos né, da história que ela aprendeu na semana para contar. Então, é muito legal. Então, assim, envolver as crianças em tudo, né? A gente aprende muito mais quando a gente se envolve com o ensino, né? De alguma forma. Sim, né? Porque eu vi uma escala de aprendizagem esses dias, e você aprende mais quando você participa e quando você ensina as pessoas, né? Uhum. Então, ler tá lá em cima no topo, assim, bem pequenininho, né? Depois vem ouvir, né? Você aprende um pouco mais. Depois escrever, enfim. Mas quando você participa, você ensina outras pessoas, isso fica realmente, como você falou, inculcado, né? Na mente da criança, porque ela viu, ela ouviu, ela pegou, mas quando ela tem que ensinar, aquilo grava muito mais na mente dela e no coração dela do que simplesmente só ouvir, né? Uhum. Verdade. Então é bem importante isso também. Bom, que legal, a gente fez um resumo aí básico do capítulo 20, né? Tem algumas outras coisas aí, mas a gente vê que o ensino da Bíblia, ele é primordial, né? E realmente o culto familiar é um ponto-chave, né? Dentro de todo esse ensino, né? Que a gente deve promover para os nossos filhos.
e que essas mensagens que a gente estudar, que eles estiverem estudando, que a gente possa aplicar eles durante o dia, né? A gente possa relembrar as histórias, a gente pode continuar cantando as músicas, os versos, a gente pode decorar mais versos, a gente pode orar por outras pessoas, né? Lembrar de ajudar outras pessoas, enfim, a gente pode aplicar todo o ensino da Bíblia durante todo o dia, né? E isso é o que realmente o nosso ponto principal que a Mari leu aí de Deuteronômio 6, né? Que é realmente em todos os momentos. O culto é apenas 2 momentos durante o dia, mas esses cultos podem ser tão especiais, esses temas podem ser tão especiais que eles podem ser levados para o dia inteiro, né? Então é isso, né, Mari? Acho que quer falar mais alguma coisa ou a gente encerra por aqui? Na verdade, cada tópico desse dá para ser assim destrinchado, né? É um estudo, um estudo muito amplo, né? Mas eu acho que deu para a gente fazer um resumo aí, né? Do capítulo 20. Eu recomendo que vocês leiam, quem ainda não leu esse livro. Eu recomendo muito que estudem, não só leiam, mas estudem detalhadamente, minuciosamente esse livro aqui, né? Assim como Orientação da Criança deveria ser um livro de cabeceira dos pais, né? Da mãe em especial. Sim. Bom, vamos orar então para a gente terminar? Vamos? Vamos lá. Querido Deus, agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, para estudar mais um pouco da Tua Palavra. Sabemos que a Bíblia, Pai, é o centro da verdadeira educação e que devemos, Pai, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao fazer os nossos afazeres domésticos, ao estar com os nossos filhos, fora ou dentro de casa, que devemos colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Sabemos que cada família é única, sabemos que cada pessoa que está ouvindo tem suas dificuldades, seus problemas, tem barreiras, Pai, mas sabemos que o Senhor tem um método personalizado para cada um. Que o Senhor, Pai, possa mostrar de maneira especial para cada pessoa aqui como ensinar a Bíblia para os seus próprios filhos ou para os seus alunos, Senhor. Que possam ser bênçãos, luzes, aonde forem, Pai, e que essas crianças possam ser criadas para o seu reino, Senhor. É isso que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, que Deus abençoe você que está ouvindo aí, todos aí, a família da Mari, seu ministério familiarizando, que possa alcançar muitas pessoas e que cada vez mais a gente possa se familiarizar com a palavra de Deus, né, Mari? É isso aí. Amém. Obrigada, viu, por ter Ju. aceitado. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe, Mari. Muito bom. Deus Boa abençoe noite. você também. Beijo. Beijo.